Nesse vídeo a gente vai estar explorando a ferramenta de offset da estação Total Furf série RTS 100. A ferramenta é essa aqui, OFST, então referente à tecla F3. Aqui a gente está no ambiente de levantamento convencional, então já foi configurada a estação, já foi feita orientação de ré, já foi iniciado um levantamento. A ferramenta de offset é a ferramenta auxiliar para a gente estar utilizando nos levantamentos topográficos. Então a gente vai pressionar F3 para a gente conhecer as opções que a gente tem de offset. Pressiona aqui F3. Então aqui a gente ainda tem a opção de configurar o ponto que a gente está estacionado e fazer orientação de ré. E abaixo, da 2 em diante, as ferramentas de offset que a gente tem disponíveis. Então a primeira que a gente tem disponível é o offset distância. Como que funciona essa função? A gente vai determinar um ponto e depois a gente determina a distância que a gente quer que ele faça o deslocamento, que ele crie o offset e para qual lado a gente quer que desloque essa linha. Então a gente vai dizer se quer para a esquerda, se quer para a direita, se quer que desloque para cima ou para baixo. A gente tem essas opções de linha para fazer. Tá? E tem um detalhe nessa questão de configuração de linha que eu vou explicar quando a gente acessar a ferramenta. Então vamos acessar a ferramenta aqui, já está selecionado o Offset Dist, vamos pressionar Enter. Aqui ele vai pedir para eu fazer a leitura do ponto. Então agora eu vou visar o ponto que eu quero, então eu quero um ponto ali próximo a um canto, ou a um ponto inacessível para o meu equipamento, que eu não vou conseguir chegar com prisma, que eu não vou conseguir fazer a leitura sem prisma, porque eu necessito da cota ou algum outro detalhe que não daria para eu fazer sem prisma, tá? E eu vou utilizar o prisma num ponto próximo e depois eu meço essa distância e peço para ele deslocar exatamente essa distância para o lado que eu quero. Então eu posso medir com a trena, por exemplo, fazer algum detalhamento dessa forma para eu poder deslocar esse ponto da maneira correta. A única coisa que eu tenho que ficar atento é que para qualquer lado que eu fizer essa configuração, que eu pedir para ele deslocar a linha, tem que ser uma superfície relativamente plana. Ou eu tenho que considerar que isso vai ser plano, que ele só vai deslocar a coordenada tantos metros para lateral. Então ele não vai saber se a parede tem uma angulação, se são entre um ponto e outro, a estação não vai conseguir descobrir, tá? Porque ele vai fazer o cálculo referente à distância que eu inseri. Então agora eu vou filmar o ponto que eu vou fazer a leitura e vou mostrar para onde que a gente vai deslocar. Então aqui eu vou estar fazendo a leitura nesse prisma e vou estar deslocando até onde eu quero, que é a quina da parede ali, do ladinho do prisma. Eu não consigo chegar com o prisma ali, por questão do tamanho do alvo, né, do tamanho do suporte do prisma. Então eu vou medir aqui, depois eu pego uma trena e meço a distância do centro do prisma até a quina da parede e vou mandar deslocar exatamente esse valor que eu medi na trena. Então primeiro, agora eu vou fazer a leitura nesse prisma. Então filmando aqui pela luneta, eu estou visando o prisma lá no ponto que eu quero fazer a leitura para depois fazer o offset, fazer o deslocamento. E aqui na tela da estação eu vou verificar se eu estou configurado para fazer a leitura com prisma, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo com prisma. Se não tiver, eu utilizo o Shift para trocar. Fita, sem prisma, prisma. O alvo do prisma é esse aqui. Caso eu não tenha configurado a altura do prisma, eu tenho que sair dessa tela, tá? Eu volto aqui no ESC, volto aqui no ESC, volto mais um. Voltou para a tela livre, de medição livre, pressiona aqui o Space e configura a altura do alvo. No meu caso, meu bastão está com 2 metros, beleza? Então está configurada a altura, pressiono um ESC aqui, volta e offset. Offset, offset distância, Enter. Agora eu vou medir a distância para aquele ponto, para o meu prisma. Beleza. Medi aqui, já mostrou a distância, agora eu pressiono OK, F4. Aí ele vai perguntar a distância e vai perguntar a direção. Aí vocês têm que ficar um pouquinho atento quanto à explicação dessa seta. Para que lado que eu vou jogar ela e o que significa. Essa seta apontada para baixo significa que o deslocamento da distância que eu informar aqui vai ser para cima do ponto que eu li, certo? Agora
Se essa seta aqui, vou descer aqui para configurar, se essa seta estiver mostrando aqui para minha esquerda, esquerda do operador do equipamento, significa que ele vai deslocar para a direita do ponto que a gente leu. Se a seta estiver para cima, significa que ele vai deslocar abaixo do ponto que a gente acabou de ler. E se a seta estiver para a minha direita, a direita do operador, significa que ele vai deslocar o nosso offset, né, vai ser deslocado à esquerda do ponto que a gente leu. Então essa seta, para quem está operando, ela sempre vai ter um sentido invertido. Tá? Vamos lá de novo. Se tiver para baixo, desloca a distância que a gente inseriu aqui em cima, vai ser um ponto para cima do ponto que a gente leu. Se tiver para a esquerda, ele vai deslocar à direita do ponto que a gente leu. Se tiver para cima, ele vai jogar essa distância abaixo do ponto que a gente leu. E se tiver à direita, ele vai deslocar a distância que a gente inseriu aqui à esquerda do ponto que a gente acabou de ler. Beleza? Ficou claro? Então, se a gente tem o prisma ali, como a gente tinha filmado no início, né? Eu vou até voltar ali, vou filmar lá de novo, tá? Para a gente poder entender essa questão da seta. Então, se a gente visualizar o prisma, a gente quer deslocar para a direita, né? A gente está aqui com o nosso prisma, a gente quer deslocar até a quina ali, né? A quina está à direita do prisma. Então, a nossa seta lá na estação vai estar apontando para a esquerda do operador. Deu para entender? Então, lá na estação, a setinha vai estar apontando para a esquerda, para a minha esquerda, esquerda de quem está operando. Só que no cálculo da estação, ele vai estar deslocando para a direita. A setinha vai ser sempre o contrário do que ela está mostrando. Voltando aqui na tela da estação, então essa seta aqui, a gente vai colocar ela à esquerda de quem está operando. Por que isso aqui? Pensa que se eu tivesse lá no prisma, olhando para a estação, essa seta aqui estaria deslocando para que lado? Ó. Pensa você virando aqui e chegando na posição de prisma de frente com o equipamento. Essa seta estaria apontando para a direita. Então, por isso que tem essa inversão, porque essa seta ela indica o lado do auxiliar, de quem está no prisma e não de quem está operando. Então tem esse detalhe que estou falando várias vezes para a gente poder entender que a seta vai ser sempre, para quem está operando, sempre invertido o lado. Então eu deixei ela apontando para a minha esquerda, significa que ela vai deslocar para a direita. Agora o que eu faço? Eu já fiz a leitura no prisma, agora eu vou voltar aqui para o distância e vou inserir a distância que eu quero que desloque. Então eu vou medir do centro do prisma com a trena até a quina que eu quero, para ver quantos centímetros que vai dar. Eu vou inserir aqui para ele poder calcular a coordenada daquela quina para mim. Então eu vou lá com a trena para a gente medir. Então se a gente visualizar aqui agora, ó, medindo aqui até o centro do prisma, deixa eu colocar a trena aqui, não vai dar para vocês verem muito bem porque está angulado, mas deu 12,5 até o centro do prisma. Então a gente vai inserir os 12,5 cm para a gente configurar lá na estação. Então voltando aqui na estação, a gente já mediu até a nossa quina, então vamos inserir aqui. Então foi 12,5, 12 centímetros e meio que a gente teve de medida na trena até a nossa quina. Deslocado para que lado? Para a direita. Então a seta vai estar apontando para a esquerda do operador, beleza? Feito isso, pressiona aqui OK. Agora eu tenho duas opções de salvar esse ponto, ó. Já está calculado. Esse aqui é meu resultado final. Eu posso salvar ele, posso gravar ele aqui no F1 como ângulo e distância, ele vai fazer parte da minha planilha. Ou eu posso pressionar F2, ó, no NEZ, né, Norte, Este e Cota, pressionar aqui, ó, e ele muda para coordenadas. Se eu já salvar em coordenadas, o que me facilita isso? Bom, eu posso locar o ponto e garantir que ele fez o offset de maneira correta. Então nós vamos gravar das duas formas. Ó. Vamos voltar aqui. A gente vai gravar ele com ângulo e distância. Vamos pressionar aqui, grave. Esse ponto nosso vai chamar P1. Ó, ponto P1, tá? A altura do alvo está 2 metros. Aqui a descrição nossa vai ser... vamos colocar canto. Só para
gente diferenciar aqui. Passou, canto. E vou pressionar OK, F1. Nosso ponto está salvo. Agora, ó, pressiono F2, muda aqui para NEZ. Agora me mostra as coordenadas. Vamos fazer isso também, ó. Grave. Vamos corrigir aqui, vamos salvar ele como P1 também. Ó, apagou aqui, vamos colocar ali P1. Seta para baixo, altura do alvo 2 metros. Descrição, canto também. Quando eu pressionar OK, ele vai falar que o ponto já existe. Só que eu salvei ele em ângulo e distância e agora estou salvando em coordenada. Então vou pressionar aqui, ó, ADC, para ele poder guardar os dois, adicionar os dois. Então pressiona aqui ADC. Beleza, gravei o ponto, pressiono sim para sair da ferramenta. E ele já volta aqui para a tela de offset. A próxima opção que a gente tem de offset seria a opção 3, offset ângulo. Então no offset ângulo seria o seguinte, a gente vai fazer a leitura num ponto, no prisma, né? Geralmente já bem próximo do ponto que a gente vai fazer o deslocamento do ângulo com a estação, para a gente deslocar o ângulo até o ponto inacessível. Então a gente vai colocar o prisma ali bem próximo do ponto, da quina, da árvore que eu quero fazer a medida, do poste, por exemplo, que eu quero fazer a leitura exatamente no meio de um poste, exatamente na quina de uma parede. Então coloco o prisma bem próximo, alinhado já com esse local que eu quero deslocar. Faço a leitura no prisma, depois eu venho aqui e solto a trava do horizontal e só movimento a estação até o ponto que eu quero. Movimentei ela, travo, salvo aqui a configuração. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. Então vamos entrar aqui em Offset ângulo, pressionar Enter. A gente está aqui na tela de medição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é visar o prisma e fazer a leitura aqui fazer a nossa medida até o prisma. Eu vou mostrar ali onde está o prisma para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Então eu estou com o prisma aqui, então ele está bem próximo da quina, né? Eu quero esse canto da parede, então vou fazer a leitura no prisma e depois vou soltar a trava do horizontal e vou mover a estação até a quina. Visualizo na luneta, deixo exatamente na quina, aí sim eu vou gravar. Aí o que ele vai fazer? Ele leu o ponto, o ângulo e a distância ali no prisma, já calculou as coordenadas, né? Calculou a distância. Aí quando eu movimento ele até a quina, ele mantém a distância e ele só vai alterar a coordenada, deslocando esse ponto do prisma para o canto da quina ali, ou poste, ou seja lá o objeto que eu esteja fazendo esse deslocamento do ponto. Tá? Agora vamos voltar para a estação para a gente fazer a leitura. Bom, aqui na estação a gente já está visando o prisma, então a gente vai pressionar aqui F1 MED. Vamos fazer a leitura. Lembrando aqui de sempre verificar se o alvo está configurado para prisma. Se não tiver, usa aqui o Shift, né? SFT para trocar o alvo. Então tá lá, prisma, fita, sem prisma, prisma. Então estou utilizando o prisma na leitura, sempre verificando se está configurado para fazer a leitura no prisma. Fiz a leitura, agora eu movimento a estação até aqui no ponto que eu quero. Deixa eu visualizar aqui, para deixar na quina certinho. Ó, tá bem na quina agora, já desloquei do prisma. Vocês perceberam que é bem simples, né? A gente mede no prisma, depois a gente solta a trava do horizontal, movimenta até onde a gente quer que seja feito o deslocamento. Depois de fazer isso, a gente pressiona OK para gravar, que daí ele já vai ter deslocado para o ponto que a gente quer. Então eu vou pressionar OK aqui, certo? E aqui tem duas formas de gravar. Eu vou gravar a primeira como ângulo e distância para a gente ter na nossa caderneta, tá? Então aqui já está ângulo e distância. Eu vou pressionar aqui grave e vou gravar o ponto, tá? Eu vou gravar ele como P1. P1, seta para baixo,
A altura do alvo, a gente está usando um prisma ali com 2 metros. Então vamos colocar a altura aqui 2 metros. E a descrição aqui a gente vai colocar canto. Então vou buscar aqui na minha lista. Se eu tenho uma lista de descrições, eu pressiono aqui F2 ler, ele abre a lista. Se eu não tenho a lista, é só digitar aqui o nome. Então vou aqui em ler, vou procurar aqui a descrição canto, ó, canto. Vou usar essa descrição e pressiono OK. Beleza. Agora eu quero salvar esse ponto em coordenadas também. Então eu venho aqui no F2, ó, esse NEZ, né, indicando a coordenada, norte e este é a cota. Então vamos pressionar aqui F2. Pode observar que trocou para coordenadas agora. Aí eu venho aqui e gravo novamente. Tem necessidade de gravar os dois? Pode gravar um ou outro. Eu gosto de gravar os dois, tá? Então vou colocar o mesmo nome. P1. Pressiono OK, porque ó, se eu pressionar a seta para baixo, ele sempre mantém a última descrição. Então já está a descrição canto. Então já poderia dar OK direto, tá? A altura do alvo está 2 metros. OK. Quando ele falar de reescrever, eu sempre pressiono ADC para ele adicionar os dois. Senão ele substitui o primeiro que eu salvei. Então ADC, ele já gravou os dois. Agora eu pressiono sim e ele já sai da ferramenta, tá? Para a gente verificar ali o deslocamento, eu vou ligar o laser aqui da luneta, laser, só para mostrar para vocês aonde que ficou o nosso deslocamento, tá? Eu vou mostrar lá na parede para vocês. Então só para indicar para vocês, eu liguei o laser aqui para indicar, então a gente fez a leitura aqui no prisma, aí feita a leitura, soltei a trava do horizontal, movimentei até a quina, que é onde eu quero que desloque minha coordenada. É o que eu quero que desloque o ângulo que eu estou medindo. Depois que eu fiz esse deslocamento, pressionei OK, ele já gravou para mim esse ponto. Então a coordenada desse ponto, ângulo e distância para esse ponto. Lembrando que nesse deslocamento ele mantém a distância, né? Só vai deslocar o ângulo. Então ele sempre vai ficar alinhado com a posição do prisma. Tá? Então já está lá no canto onde a gente queria. Agora a gente pode voltar para levantamento, né? Ou fazer o offset de ângulo para outro ponto e continuar o procedimento. Para finalizar a ferramenta de offset, a gente vai ter a última opção, opção 4, offset 2 dist, que seria eu definir um alinhamento e depois eu informo uma distância para a estação calcular um prolongamento dessa linha. Então eu defino ali um alinhamento, 2 pontos, depois eu coloco quantos metros eu quero que ele prolongue esse alinhamento. Então se o alinhamento tiver 2 metros, eu defino ali que eu quero que ele prolongue mais 1 metro, e ele já vai prolongar 1 metro e calcular essa coordenada e apresentar a coordenada a 1 metro deslocado dessa ponta, né, do ponto P2 do alinhamento. Ele já vai me dar a coordenada do ponto P3, a 1 metro deslocado desse alinhamento. Então a gente vai definir ele com 2 pontos. Aqui eu já marquei os 2 pontos para a gente poder fazer a leitura, então vou mostrar para vocês. Vamos entrar na ferramenta, 2 pontos. Ele vai pedir ali, observe o primeiro ponto offset. Então vai ser o primeiro ponto da linha. Então eu tenho os pontos ali, eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui um primeiro ponto, eu marquei para ficar fácil para a gente visualizar. E aqui correndo na parede eu tenho meu segundo ponto. Então eu vou fazer a leitura programada aqui só para vocês verem. Então eu vou ler aqui o primeiro ponto, o segundo ponto eu vou ler aqui e a gente vai fazer um prolongamento de alguns centímetros para vocês verem aonde vai ficar. Então aqui eu já estou visando o primeiro ponto, eu vou medir nesse primeiro ponto. Já estou configurado aqui, como eu estou medindo na parede, eu já estou configurado para leitura sem prisma. Tá? Se não tiver configurado de vocês, ou se vocês estiverem lendo no prisma, é só usar o shift aqui, tá? Igual a gente estava falando antes. Então troca aqui, vamos fazer a leitura, mede, leu a primeira coordenada, pressiona OK. Aí ele vai pedir o segundo ponto para a gente definir o alinhamento. Então vou visar o segundo ponto aqui. Tá? Vou visar o segundo ponto. Visando o segundo ponto, a gente vai pressionar F1 e vamos medir o segundo ponto. Mede o segundo ponto. Pressiona OK.
para dar continuidade ao cálculo. Então aqui ele define o alinhamento. E agora ele pergunta o prolongamento dessa linha. Então eu tenho um alinhamento ali, eu vou pedir para ele prolongar 30 centímetros, certo? Então vamos pegar aqui 0,03. Tá? Só vou colocar um 0 aqui só para ficar visual para vocês. Então 30 centímetros, pressiona aqui Enter. Ele já me mostra a coordenada deslocada 30 centímetros. Então a gente vai gravar ela agora. Isso tá explicando aqui, ele fez a linha. Eu vou mostrar aqui onde está o nosso laser está aqui. Então ele criou a linha desse ponto para esse ponto e prolongou essa linha 30 centímetros no sentido do alinhamento. Então se eu estou de 1 para 2, o prolongamento ponto 3 vai estar para a minha direita. Se eu tivesse feito 1 para 2 aqui, o prolongamento ia para a minha esquerda. Para entender aqui a definição, então ele deslocou para a gente aqui 30 centímetros para cá. Ó. A gente teve um deslocamento para a direita. Então a gente volta aqui na estação para a gente gravar o ponto. Vamos pressionar aqui o F1 grave. Salvar aqui P3. Vamos descer aqui. Descrição continua canto. Ok. E vamos pressionar aqui o grave novamente. Ó. Mas primeiro ó, vamos mudar aqui para ângulo e distância. Vamos salvar ele também. Grave. Vamos chamar ele de P3 também. P3. A descrição aí sempre mantém a mesma, tá? Então a gente não precisa se preocupar nesse caso. Estou mantendo aqui canto para saber que é um offset. Ok. Apareceu que já existe, porque a gente já salvou ele como coordenadas. Adiciona. Beleza, salvei. Pressiono aqui F4. Sai da ferramenta. Quero continuar meu levantamento? Dou um ESC. Já volto para a tela padrão de levantamento. Então eu posso usar o offset a hora que eu quiser. Pressiono a opção aqui. Ele já abre as opções de offset que eu tenho. Finalizei a utilização, pressiono o ESC e já volto para a tela de levantamento convencional. Beleza? Qualquer ponto que eu tenha feito de offset eu queira conferir, eu salvei a coordenada, eu posso fazer a alocação desse ponto se eu quiser. Esse último offset, que foi o offset de alinhamento, né, duas distâncias, a gente pode locar ele chama P3, né? Então vamos dar um ESC aqui, ESC. Vamos aqui em função, menu, locação, dados lock, opção 2, enter, coordenadas, opção 3, enter. Vamos aqui na lista, aí a gente vai procurar o ponto P3 aqui na lista, ó, P3 cord, enter, apareceu a coordenada aqui do P3, ok. Aí que eu vou ter que fazer, primeira coisa que eu vou fazer é zerar o ângulo. Então vamos zerar aqui. Passou um pouquinho. Vamos chegar até o 0. Deixar alinhado com o ponto que a gente vai alocar. Ó, deixamos ali zeradinho. Agora a gente mede para a gente ver se a gente está no ponto. Beleza, ó. Deu para a gente afastar do equipamento 4 mm, né, seta para cima. Se a seta estivesse para baixo, a gente tinha que aproximar do equipamento. Direita e esquerda a gente está alinhado, muito porque o ângulo está 0 aqui. Se eu zerei aqui, direita e esquerda vai estar também zerado, né? Aqui 9 mm a distância. A diferença de nível entre o ponto que eu estou locando e o ponto que está armazenado. E aqui a conferência da distância horizontal, 4 mm. Se a gente verificar lá na parede, onde está o laser. Vamos lá com a trena lá perto para a gente poder analisar isso. A gente fez um deslocamento de 30 centímetros do ponto 2 ali, né? Então a gente tem um ponto 2 aqui e a gente deslocou 30 centímetros. Vamos medir para ver se deu certo. Vou filmar um pouquinho abaixo aqui do laser para não atrapalhar. Ó, o 30 ali na trena. Onde está nosso alvo, só para a gente ter uma ideia aqui que a trena está bem próxima do centro. Fiz um xizinho aí no centro do alvo, só para a gente ter uma ideia de distância, né? Então se a gente visualizar, está bem centralizado no xizinho. E se a gente vier aqui, ó, 30 centímetros na trena, afastar um pouquinho por causa do laser, tá bem em cima do 30 ali, ó. É que o ponto de laser é um pouquinho maior, né? Tá, então
pra gente tentar acertar aqui, que eu tô com a mão só para vocês terem uma ideia que realmente ele deslocou 30 do nosso ponto 2 aqui. Então a gente definiu um alinhamento e ele prolongou 30 centímetros esse alinhamento, beleza? Vamos voltar para a estação. Então aqui esse procedimento de locação a gente pode fazer com qualquer ponto de offset, se a gente quiser verificar. Só da gente zerar o ângulo e ele já apontar ali para a direção que a gente deslocou, já pode ter certeza que ele está correto. A estação sempre vai calcular correto, desde que você insira os dados corretamente, tá? Isso aqui eu mostrei para vocês só para caso você queira conferir mesmo, né? Seja um pouco mais desconfiado do procedimento, você tem a opção de estar conferindo aí para poder pegar confiança no método. Beleza? Então esses seriam os métodos de offset.